Tiago capítulo 1, versos de 5 a 8. Tiago 1, de 5 a 8. Eu vou ler na Almeida revisada, ok? E depois nós fazemos considerações. Elô, depois a gente ora pela sua família, tá bom? A gente faz as orações aqui no final. Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. Como culto de oração, a gente sempre pega uma palavra direcionada do Espírito Santo para a gente buscar conhecimento de Deus e direcionamento dele em oração. Tiago 1, do 5 a 8, diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, buscando o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Só o Senhor conhece o coração e a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu sei, Pai amado, que juntos, todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir ao Senhor que leve a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Afaste de nós, Senhor, toda a distração do nosso coração, todas as preocupações, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nós estamos colecionando ao longo da semana, toda a decepção, toda a tristeza, que nada disso, Pai, nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem a falar com os nossos corações. Então, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações, a começar do meu. A Ti eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Queridos, o tema de hoje é em busca da sabedoria. Se existe algo que eu acredito que seja indubitavelmente, sem a menor sombra de dúvida, uma essencial emergência para cada um de nós, é o que? Sabedoria. Todos nós, sem exceção, seja em qual etapa da vida estivermos, ou em qual fase da vida estivermos, precisamos de sabedoria. Agora, sabedoria é costumeiramente confundida com inteligência e conhecimento. Embora pareçam sinônimos, não são. A gente confunde sabedoria, conhecimento e inteligência. Olha só, eu fiz uma separação lexical, não pautada no conceito secular, mas pautada no conceito bíblico. Quando a palavra conhecimento, quando a palavra sabedoria e quando a palavra inteligência foram utilizadas na Bíblia. Então, pautados nesses três aspectos, eu separei. Vamos lá. Primeiro, conhecimento. Conhecimento bíblico, tá? É o ato ou ação de juntar ideias e aplicá-las dentro do mesmo padrão. Conhecimento, se junta ideias. Inteligência é a capacidade, olha só, é a capacidade humana de absorver ideias. Com conhecimento você pega dos outros, ok? Conhecimento. Inteligência é a sua capacidade de absorver aquilo que está sendo dito. Então, inteligência é basicamente a sua mente absorvendo conhecimento. Então é como se fosse um HD conhecimento, que é o coeficiente de inteligência. Então é a sua capacidade de armazenar. Agora, olha só que interessante. Conhecimento e inteligência é aquilo que você absorve de fora e guarda. Agora, você sabe, de acordo com a Bíblia, o que é sabedoria? É a maneira como você aplica. Conhecimento e inteligência é aquilo que vem de fora para dentro. Agora, sabedoria não. Sabedoria é aquilo que sai de dentro para fora. A sabedoria é, na verdade, transformar o campo das ideias em uma ação prática, benéfica a você e às pessoas que te cercam. Então, olha só que interessante.
Conhecimento e inteligência é aquilo que você absorve. Agora, o processo da sabedoria é a maneira como você vai colocar para fora isso. É a maneira como você vai concretizar a ideia que estava no seu coração. Por isso, aqui tem uma grande diferença, e uma diferença prática. Já percebeu que hoje em dia é possível você identificar algumas pessoas, por exemplo, que nunca fizeram engenharia, mas são excelentes pedreiros? Pessoas que nunca fizeram a faculdade de engenharia, mas conseguem edificar construir um prédio de uma maneira que você fala, como é que pode isso? Conheci algumas pessoas que têm uma habilidade absurda nesse processo. Nunca estudou, mas sabe como fazer. Então são pessoas que, segundo a Bíblia, são pessoas chamadas de pessoas sábias. Olha que só interessante, porque algumas pessoas nunca fizeram faculdade de administração e enriquecem. Se você puder, depois faça essa pesquisa. Você vai perceber que os primeiros milionários norte-americanos, logo depois da grande crise da Bolsa da década de 20 norte-americana, os grandes primeiros milionários foram aquelas pessoas que souberam aplicar, sabe o quê? O conhecimento que haviam amealhado ou colecionado no meio da crise. Não eram pessoas que fizeram faculdades, mas foram pessoas que souberam lidar com o problema que os Estados Unidos estavam passando e convertendo isso em dinheiro. E quantas pessoas hoje, no nosso dia a dia, você não sabe, são pessoas que não fizeram administração, mas lidam muito bem com a parte financeira do dinheiro. Então você percebe que há uma diferença sim entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Tem um amigo nosso, na verdade ele é pai do Valdecir, meu cunhado. E quando eu casei com a Carol cismou de fazer um negócio chamado boneca. Você sabe o que é boneca? Eu também não sabia o que é boneca, até entender que eles falavam boneca. Boneca é aquele molde do lado que acompanha a janela do lado de fora. Então é como se você tinha ali o formato da janela, aqui o formato que é mais fácil. O formato da janela aqui, você bota um molde, um sobressalto de cimento por fora para pintar isso. Em Guaxupé, todas as casas, que são casas muito grandes e bonitas, tem isso. E a Carol viu lá em Guaxupé e queria fazer. Como ele é pai do meu cunhado, ele vai para Guaxupé com a gente. E a Carol mostrou assim, que é isso que eu quero na casa lá de Diadema, tá? Sou daí. Ele falou, essa boneca? Boneca não é o nome técnico, eu nunca procurei o nome técnico disso. Mas você acredita que nós voltamos de viagem, ele chegou porque a gente chamou ele para nos ajudar no processo de construção da casa. Você acredita que o homem chegou, o homem fez aquele negócio? Ele fez as bonecas. Foi lá e fez aquele negocinho, não sei porque ele chamou de boneca, meu Deus do céu, negócio. Mas olha só que interessante, ele viu, ele não estudou, não sei como, com certeza ele já imaginou a maneira de aplicar todo o conhecimento dele de como pedreiro para fazer aquele negócio. Então, eu tenho certeza que há uma área na sua vida que você precisa de sabedoria. Eu posso enumerar umas 50 áreas assim na minha vida que eu preciso de sabedoria. Porque na grande maioria das vezes eu não me acho tão capaz assim para fazer as coisas. Mas olha só que interessante. Tiago, que é o texto que nós acabamos de ler, fala que é possível se adquirir sabedoria. O texto não fala que a sabedoria está longe. Muito pelo contrário, fala que você e eu podemos ter acesso a ela. Então eu não sei em que fase está a sua vida agora. O que eu sei é que você deve precisar de sabedoria e eu sei que eu preciso de sabedoria. Então eu tirei aqui 3 lições para nós orarmos. Aliás, nós vamos falar de um aspecto um pouco mais técnico, de como adquirir sabedoria, mas eu gostaria de trabalhar vários aspectos da sabedoria, sei lá, ao longo das próximas quintas-feiras aí, para a gente buscar, porque eu acredito, queridos, que se nós tivermos sabedoria, grande parte dos problemas que nós passamos serão evitados, sabia? Pensa, grande parte dos problemas que nós temos hoje para resolver, na verdade, eles são frutos de decisões que nós tomamos errado. Então, ser sábio, na verdade, é evitar com as suas decisões sábias problemas. Então, se tem alguma área que você precisa de sabedoria, eu quero trabalhar com vocês agora, rapidinho, para a gente orar, 3 atitudes
para se conseguir ou para se adquirir sabedoria. E a primeira atitude está no verso 5, fica com a Bíblia aberta. Olha o que diz aí. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A primeira atitude é reconhecer, basicamente, a falta de sabedoria. Nem sempre vamos ter conhecimento prévio ou exaustivo de tudo o que precisamos fazer e para tudo aquilo que nós precisamos aplicar conhecimento. Então eu assumo que na grande maioria das vezes eu não tenho conhecimento prévio ou conhecimento total daquilo que eu preciso fazer com a Carol. Então, na grande maioria das vezes, assim, a Carol fala: amor, vamos fazer alguma coisa? Sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pensar se eu sei fazer ou não. É pensar se eu sei lidar com aquele problema ou não. E quando eu identifico o que eu não sei, sabe o que eu faço? Eu vou pedir a Deus, eu vou confessar a Deus a minha incompetência naquela área. Então eu não sei como você se comporta quando você precisa fazer alguma coisa, mas a primeira coisa que vem à minha mente é: eu sei ou não sei fazer? Eu tenho habilidade para ou não tenho habilidade para fazer isso? Precisamos de Deus não só para sabermos fazer, mas também para avisar aos nossos corações quando de fato nós não conseguimos. Porque é difícil você assumir que você é incompetente em alguma área. Quem em sã consciência vai falar para a pessoa: ó, eu não sei fazer? A gente até faz isso quando se trabalha, quando se trata de trabalho, mas no âmbito pessoal, nós somos orgulhosos. Confesso para vocês, é difícil você chegar para alguém e falar assim: ó, eu não sei fazer isso. É difícil, por exemplo, no ambiente de trabalho, onde as coisas são competitivas, você olhar para aquela pessoa que compete com você e você falar para ela: ó, eu não sei fazer. A gente engole o orgulho, né? Eu fico brincando, às vezes quando a Carol está brava comigo, eu nunca fico bravo com ela. Mas quando ela está brava comigo, ela faz tudo no mercado. Eu sei que a Carol está brava comigo quando ela pega o arroz, que é pesado, joga no carrinho. Pega a caixa de leite, joga no carrinho. Ela não pede para mim, olha só. Ela ganha super poder, porque o carrinho fica mais rápido, ela vai na minha frente. Eu vou andando atrás dela. Chega no caixa, a gente sempre fica os dois olhando assim, né? Ixi, amor, vamos lá, o que tem que fazer? Agora tem aqueles caixas automáticos, né? Que você vai lá, né? Sozinho, caixa automático, não, naqueles caixas individuais de autoatendimento no mercado, no Carrefour, né? A gente faz compra lá. A gente, quando tá tudo bem, a gente sempre vai lá junto. O que tem que fazer agora? Onde tem que apertar? Mas quando a gente briga, ela desenvolve o superpoder e o super conhecimento e sabedoria. Eu fico com o carrinho do lado olhando ela. Nossa, adquiriu sabedoria. Sabe por quê? Porque quando ela está brava, ela não quer admitir que ela não sabe. E às vezes nós estamos assim, é difícil você orar e falar: Deus, tem determinadas coisas que eu não consigo fazer. Então a primeira coisa para a gente adquirir sabedoria é a gente confessar a Deus, abrir mão do nosso ego e falar: Deus, eu tenho dificuldade em fazer determinadas coisas. Tenho dificuldades na questão do perdão. Tenho dificuldade na questão dos relacionamentos na igreja. Tenho dificuldades em saber quando ou não eu devo me aplicar em oração e leitura. A gente sempre tem que se aplicar, claro, em oração e leitura, sempre se envolver com as coisas de Deus, mas a gente precisa ter sabedoria de quando a gente deve fazer isso de forma mais intensa, se aplicar de forma mais intensa. Então, se a gente precisa de sabedoria, a primeira coisa que a gente precisa falar ou confessar a Deus hoje é falar: Deus, eu não sei como vou sair disso. E talvez Deus ministre no seu coração a necessidade de você pedir ajuda para alguém, sabia? Talvez Deus ministre no seu coração a necessidade de você contar com mais pessoas na sua vida. Não ficar sozinho ou sozinho. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, se a gente realmente quer ser sábio, quer tomar decisões que nos livrem de problemas, a primeira coisa é orar e confessar a Deus: Deus, o Senhor sabe que na questão relacional, na questão profissional, na questão sentimental, na minha paternidade, na minha maternidade, no meu emprego, eu estou precisando de sabedoria. Se você falar isso, você pode ter certeza que você vai receber, e nós vamos orar por isso. Amém? Amém. Segunda atitude é buscar a sabedoria em Deus. Olha o que ele diz no verso 5: peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e não lança em rosto, e se lhe há dado. Peça a Deus. Parece brincadeira, mas todas as vezes que nós precisamos de algo específico, o nosso primeiro recurso não é Deus. São as pessoas que nós achamos que podem resolver no nosso lugar ou para nós. Então, quando a gente passa, por exemplo, por uma questão financeira, você pensa, quem pode me emprestar o dinheiro? Quando a filha está doente, você fala, quem pode me ajudar? Já pensa, posso mandar mensagem para essa pessoa, para aquela, que ela parece saber disso. Rasga uma roupa, a primeira coisa que você fala, quem pode me ajudar a costurar? Isso é costume nosso, sempre buscar a alternativa das pessoas e não buscar alternativas em Deus. Sabe que nós temos uma prova fiel e viva disso, que é minha madrinha de casamento, que é a Sandra, esposa do Dagoberto, né? Madrinha de casamento. Que uma vez eles estavam dentro da igreja e o Rafael, que é o filho mais velho, se engasgou com uma bala. Aquelas balas, como se fosse aquelas balas de aquela bala brilhante lá, que lá é o nosso assassino. Bora soft, obrigado, é aquela mesmo. Uma vez o menino engasgou. Começou a se debater, a tossir, aquele negócio, se ajoelhou, e ela estava lá na igreja, ela olhou, ela saiu correndo, pegou meu filho no colo, aí veio um irmãozinho, tadinho, o irmãozinho falou assim, diácono, falou, para irmão, vamos orar. Ela falou, que orar? Quem foi no médico? Saiu empurrando o irmãozinho, tudo entrou dentro do carro, vai vazar. Aí chegaram lá no meio, graças a Deus, deu tempo, engasgou, foi tudo bem. Eles são lá da igreja da Vila Jéssica, que nós fomos lá no encontro de casados, eles são de lá. Ela conta isso, ela conta chorando de dar risada, né? Mas ela fala, tadinho, eu poderia ter dado uma chance para o irmão, para ele poder orar. Quem sabe Deus não nos engasgava ali, e eu não precisaria ter ido até o hospital, passado todo aquele apuro que eu passei. Foram 10 minutos que ela falou que foi quase 10 horas, que a criança não desengasgava, ela no carro correndo. Foi um apuro terrível. Mas olha só que interessante, no momento de apuro, ela não pediu sabedoria, não buscou em Deus. Ela foi correndo direto para o médico. Nesse caso, deu certo. Mas nem sempre é assim. Quantas vezes a gente, para se livrar de um problema, nós não pensamos primeiro no recurso humano? Quem pode me ajudar a fazer isso? Quem pode me dar isso? E essa é uma coisa que é tão verdade, que às vezes nós acabamos nos tornando dependentes de pessoas, porque às vezes alguém nos ajuda e você vai sempre pensar nessa pessoa como a primeira alternativa para te ajudar. Então às vezes você tem um amigo seu que é enfermeiro, a criança começa a tossir, a primeira coisa que você faz, liga, manda mensagem lá para a enfermeira, o que eu posso dar para ela? Ela está tossindo. Conhece o médico, manda mensagem, primeira coisa a fazer, o que eu posso fazer? Qual o remédio? Está com febre. Mas hoje são poucas as famílias, a criança está com febre, não, vamos ao médico, mas primeiro vamos ajoelhar, vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus. Para o que nós precisamos fazer agora? Porque faz parte da vida do ser humano, a gente confia um no outro, nós buscamos livramento uns dos outros, mas não que isso seja uma coisa ruim, tá? Mas em primeiro lugar, sabe quem tem que ser? Deus. Busca no Senhor para tudo aqui, e é para tudo, e é aqui que é o X da questão. Quando fala busque sabedoria ou peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se você for olhar no grego aqui, a palavra liberalmente é que dá tudo, dá de graça e oferta em todas as áreas. O grego dá a entender que, no original, dá a entender que em cada etapa da sua vida Deus dá sabedoria. Embora aqui, Tiago não está falando de aplicar a sabedoria no quesito geral, eu utilizo aqui de licença poética, porque Tiago está falando aqui, sabe o quê? De tentação e sofrimento. Porque se você for no capítulo 1 começar a ler do início ao fim, você vai perceber que Tiago está falando de utilizar a sabedoria para o sofrimento e para se livrar da tentação. Mas aqui eu acredito que nós podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida. Então, você está precisando de sabedoria para lidar com o problema no emprego? Você está precisando de sabedoria para lidar com os problemas de casa? Então peça a Deus que Ele é capaz de lidar ou de te entregar sabedoria em cada uma dessas áreas. É isso que o Tiago está falando. Você sabe, tem um físico que eu esqueci o nome, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço faleceu recentemente. Ele conta, tem um testemunho dele que ele fala, não sei qual dos livros que eu li dele, e que ele fala que ele é um cara muito inteligente, é um cara acima de todas as coisas, criacionista, acredita
né, na criação, é crente mesmo. E uma vez eles estavam tentando escrever um artigo falando sobre moléculas e átomos da origem e tal, e ele falou para um grupo de cientistas que estava com ele, falou assim, ó, eu acredito, eu sou criacionista, então eu acredito que a molécula X surgiu de tal forma, assim, 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 assado. Os caras falaram assim, não, mas você precisa fundamentar melhor isso, a gente não acredita dessa forma. E ele foi para o joelho, falou, Deus, me ajuda, porque a Bíblia fala que eu posso pedir sabedoria com o Senhor, e eu acredito que todas as coisas vieram das suas mãos, me ajuda. Falou que uma semana depois, volta ele para o congresso com cientistas mostrando todos os processos de fórmula. Foi daí que começou a surgir a ideia, né? Nós chamamos de design inteligente. Ele não foi o fundador, foi um norte-americano, na década de 80, mas ele ajudou nesse processo de estabelecer um coeficiente correto para dizer que o mundo, nós não viemos de uma ameba, perdão, nós não viemos de um processo evolutivo, nós viemos de um Deus que criou todas as coisas. Então, olha só que interessante, ele precisava provar, sabe o que ele fez? Ajoelhou Deus, dá sabedoria. Se ele fez isso com um cientista, ele pode fazer isso na sua vida em cada uma dessas áreas, amém? Amém. Terceiro e último para a gente orar. Seja obstinado no seu pedido por sabedoria. Olha o que diz o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Sabe o que é o contrário de obstinação? O contrário de obstinação é inconstância. O que o Tiago está falando assim, ó? Eu quero que você peça com fé, com foco. E eu fiquei pensando, mas como assim? O que diferencia uma pessoa que pede com fé e uma pessoa que pede sem fé? Você já parou para pensar nisso? Qual é a diferença de duas pessoas? Como eu sei que esse pediu com fé e que esse pediu sem fé? Como é que eu sei que essa pessoa foi atendida porque ela pediu? Como é que funciona essa questão? A fé é proporcional, uns têm mais, outros têm menos. Uns pedem utilizando as palavras corretas e outras utilizam de palavras erradas. Será que Deus fica lá com um caderninho de notas, como um linguista falando, você utilizou essa e essa e essa palavra, então você tem fé. Não, você errou. Você utilizou essa e essa e essa outra palavra, você não tem fé. Qual é a diferença daquela pessoa que pede com fé e da pessoa que pede sem fé? A fé de uma pessoa obstinada é aquela que é seguida por ações decorrentes de um coração que acredita em quem está pedindo. Olha só que interessante. Como é que eu sei que eu estou pedindo com fé? É que as minhas decisões e as minhas atitudes serão pautadas naquilo que eu estou pedindo. Por exemplo, nós estamos já orando para Deus para conseguir um outro lugar. A gente sabe que aos domingos está um pouco complicado, está muito grande aqui, as pessoas estão crescendo, a igreja está crescendo, né, cada vez maior, a gente está feliz por isso, mas nós temos um problema, sabe o que é? Problema de lugar. Então algumas pessoas, crianças já estão apertadas lá, a coisa está difícil. Nós estamos orando para um lugar novo? Estamos orando para um lugar novo, mas sabe o que a gente está fazendo? Estamos procurando, estamos indo atrás. A diretoria da igreja está conversando, tá? A gente está andando, todo dia eu recebo foto, hoje eu recebi a imagem do Álvaro, olha esse lugar. Nós estamos orando, mas as nossas ações estão envolvidas naquilo que nós estamos pedindo. E nós somos constantes. Então nós começamos a orar, recebemos várias negativas, estamos tendo um problema porque a gente não quer se afastar daqui para um lugar muito longe, porque a gente está justamente no meio. Tem gente que vem de São Caetano, tem gente que vem de São Paulo, e a gente está no meio certinho. Como é que a gente faz então? A gente para? Não, a gente continua orando obstinadamente, acreditando que Deus está nos ouvindo. E quantas vezes, vou te fazer uma pergunta, quantas vezes você começou a orar por alguma coisa e parou? Porque você falou, eu acho que Deus não vai me ouvir. Deus não te respondeu, nem que sim, nem que não, mas você parou. Quando a gente faz isso, nós estamos igual uma onda que vai batendo de um lado para o outro, porque a gente ora pensando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me entendendo? Será que Deus está dando valia para as minhas palavras? Então hoje a gente vai orar, e orar com fé, pedindo para Deus para que a nossa oração, o nosso pedido seja obstinado,
Por quê? Se a gente ora e a gente entende que Deus vai fazer, então a gente precisa permanecer. A gente precisa ser resiliente na oração. Você quer ver como nós somos resilientes? Não somos tão resilientes assim? Fica de pé que a gente vai começar a orar agora. Eu quero te pedir